Bem-vindos novamente ao curso de Estatística 1, na análise univariada de dados. A nossa aula de hoje sobre as variáveis. Meu nome é Antônio Pazin Filho e que estou responsável por essa aula com vocês. Nossos objetivos dessa aula são definir o que é uma variável, definir os tipos de variáveis e compreender a importância dos conceitos de variável e os seus tipos. Então, a primeira coisa é definir uma variável. Para que a gente possa fazer isso, é importante entender que toda análise que nós estamos fazendo é em cima de uma amostra que foi extraída de uma população maior, que eu não conheço em sua totalidade, mas que eu gostaria que essa amostra pudesse permitir que eu tentasse adivinhar, inferir, ver o que está acontecendo na população de origem. Então, por exemplo, eu posso ter um universo de todos os pacientes com infarto agudo do miocárdio, mas a minha amostra envolve apenas 11 pacientes com infarto agudo do miocárdio. E eu gostaria que isso me ajudasse a prever isso. Esses pacientes podem ter vários tipos de condições que possam estar relacionadas ao infarto que eu gostaria de saber. Então, por exemplo, o tabagismo, né? Então, eu poderia extrair desta amostra, para cada paciente, quem é tabagista, quem não é, qual o número de cigarros foi tido, etc. E gostaria que esse achado meu pudesse estimar um parâmetro que é o tabagismo na população. Vejam que eu estou usando o termo estatística para a amostra e parâmetro para a população. A estatística, ela tem uma origem muito curiosa, a palavra estatística, que foi quando se começou a fazer os primeiros princípios de administração na história, nos déspotas esclarecidos, eles começavam a juntar dados para saber quem tinha o que de gado, de qualquer valor que o rei pudesse utilizar. E como isso eram dados para o Estado, chamaram-se estatísticas. Então nós trazemos estatísticas da amostra e gostaríamos de saber com isso o parâmetro que seria o mesmo tabagismo para a população. Isso é importante do jeito que eu falei, porque eu quero fazer o caminho inverso. Eu quero, a partir da estatística, chegar no parâmetro. Observem essa tabela. Essa tabela é um conjunto de dados, que depois nós vamos analisar, em que ela apresenta, para cada indivíduo, várias variáveis que estão aqui listadas. E cada uma dessas variáveis, ela pode ter um valor ou outro, dependendo do jeito como ela foi mensurada. Então, por exemplo, para o gênero do indivíduo, é só masculino ou feminino, na maior parte das vezes. Então, a gente põe 1 para homem e 0 para mulher. Então, o valor dessa variável, desse fator a ser estudado, ele só vai poder ser 0 ou 1. Então, a variável varia apenas com 2 valores. Enquanto que, quando eu falo para a idade, o valor foi medido em anos completos de vida e a variável pode ter vários valores, indo de 47 a 54, 65 e assim por diante. E a mesma coisa se dá com qualquer outra variável que eu estou listando aqui. Então, esta variável tem um valor para este primeiro indivíduo, tem outro valor para este, tem outro valor para este e assim por diante. E é por isso que a gente pode, então, definir a variável como sendo um valor de uma estatística extraída da amostra, o valor que uma estatística extraída da amostra pode obter em cada indivíduo. Então, o quanto que ela pode variar, né? Enquanto que aquele valor idade pode variar dentro da minha amostra. E isso é feito variando de acordo com o método como foi medida a variável. Nós vamos explicar o que é isso. Então vamos ver os tipos de variáveis que são possíveis. Tem
existem diversas classificações sobre o que são variáveis. Nós vamos trabalhar com duas classificações principais com as suas subclassificações que nós veremos a seguir. O primeiro tipo de variável, classificação de variável, pode ser de acordo com a natureza da escala de mensuração. Então, eu posso ter variáveis contínuas e variáveis categóricas. Trabalharemos com isso já já. E pode ter uma classificação de acordo com a natureza da obtenção, se elas são não pareadas ou se são pareadas. E também nós vamos conversar sobre isso. Então vamos começar primeiro com essa natureza da escala de mensuração, porque isso são as coisas mais importantes, de forma geral resolvem 80% dos métodos estatísticos a serem utilizados. Como é que essa classificação poderia ser de contínuas e categóricas, a gente vai classificar. Então, uma variável contínua é aquela que a variação que ela pode ter é muito grande. Então, por exemplo, a idade. Eu posso ir de 30 a 100 anos num paciente infartado e com valores unitários. Então, é uma variável contínua que pode assumir qualquer valor entre esse range que eu estou falando. Enquanto que as categóricas, elas são restritas na sua variação. Então, elas podem adquirir menos valores do que as contínuas. E elas podem ser categorizadas, por sua vez, quanto ao número de categorias que elas podem ter e quanto à relação entre os valores que a variável pode obter. Então, por exemplo, número de categorias binária. O paciente infartou ou não? O paciente morreu ou não? Isso é uma variável. Ou seja, a variável binária só pode ter dois valores. Outra delas, gênero, que a gente viu, masculino ou feminino. Então, ela só assume esses dois valores. Eu só vou permitir que aquela variável tenha esse código. Outra seriam grupos maiores do que 2, que eu posso ter, por exemplo, no caso do tabagismo, eu poderia dizer assim, se a pessoa nunca fumou, já fumou previamente e agora parou, já fumou continua fumando, ela teria 3 valores. Então, eu poderia variar esse valor desse fator de interesse entre 1 e 3, no caso, que eu estou codificando. Né? Agora, então, variáveis categóricas são variáveis que são muito mais restritas nos valores que elas podem obter do que as variáveis contínuas. Então, a chance de ser um valor é completamente diferente na variável categórica do que na variável contínua. Né? Agora, quanto à relação entre os valores que a variável pode obter, eu posso ter variáveis ordinais e posso ter variáveis não ordinais dentro das categóricas. Vamos dar exemplo disso. Vamos pegar um exemplo de ordinais. Você tem um score em que 1 é quando o paciente está em estado estável e 4 é quando ele está prestes a morrer, com 2 e 3 sendo níveis intermediários. A ordem que essa variável é colocada, para mim é importante, porque quando eu for analisar, 1 é pior do que 2, que é pior do que 3, melhor do que 2, que é melhor do que 3, que é melhor do que 4. Se eu inverter a ordem dessas variáveis, por exemplo, colocar 1, 4, 2 e 3, isso vai ter impacto no tipo de análise que eu vou fazer. Ok? Agora, eu posso ter variáveis que são categóricas e não ordinais. Exemplo, raça. Eu posso ter branco, amarelo, preto, índio, negro, índio e outras etnias. Então, são 5 valores que a variável pode ter. Mas a ordem que isso vem não me interessa, porque a não ser que eu tenha um motivo muito claro para pensar dessa forma, eu não posso dizer que nesse estudo ser negro ou ser branco ou ser amarelo tem valores diferenciais. Então, para mim, cada um desses valores teria a mesma chance de ter o desfecho.
enquanto que na variável ordinal, 1 tem menos chance de ter o desfecho do que o 4. Ok? Bom, para exemplificar, vamos tornar isso mais claro. Nós temos aqui, nós vamos querer, em última análise, fazer uma associação entre o que é exposição ou intervenção e o desfecho. Então, essa variável é uma variável que eu conheço, por exemplo, quantos maços de cigarro a pessoa fuma. E se ele teve ou não teve infarto, eu não vou saber. Eu quero saber se isso aqui é capaz de prever que o cara tem infarto. Essa variável para mim não é conhecida. Eu não posso garantir que a pessoa que fuma vai ter um infarto ou não. Eu posso trabalhar com chances disso acontecer e vai depender do grau de associação entre exposição e desfecho. Então, o que eu quero? Então, a exposição para a gente vai ser o tabagismo, e a gente chama de exposição porque eu não estou obrigando uma pessoa a fumar ou não, é simplesmente uma observação que eu estou fazendo. E um exemplo do desfecho vai ser o infarto agudo do miocárdio, com diversas interpretações, como nós vamos ver. Então, imagina que eu medi as minhas variáveis como contínuas, como é o melhor modo de ser feito. Por quê? A contínua ela pode ser transformada em categórica, mas a categórica não pode ser transformada em contínua. Então é muito melhor eu obter o parâmetro puro, a estatística pura, o número de cigarros, do que está acontecendo, do que categorizar logo de início, por exemplo. A não ser que isso seja muito difícil, porque eu posso transformar a contínua em categórica, mas eu não posso voltar dela para o valor absoluto contínuo que a pessoa tinha. Então, por exemplo, aqui o tabagismo foi expresso numa variável contínua, que seria o número de cigarros que a pessoa fumava por dia. E o infarto foi traduzido numa variável contínua, que é a área de infarto que a pessoa tem. A pergunta que eu estou fazendo aqui é: será que quanto maior o número de cigarros que o indivíduo fuma por dia, ele tem uma maior área de infarto? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Beleza. Um outro exemplo. Agora, também estou trabalhando a mesma coisa, exposição, tabagismo, desfecho, infarto agudo do miocárdio. No caso aqui, eu transformei tudo em categórico. Eu posso trabalhar com o tabagismo sim ou não, ou posso fazer ele em grupos, com uma variável categórica ordinal, né? 0 menor que 1, de 1 a 2 ou mais do que 2 maços dia. Percebam que isso vai depender de como você pode transformar e qual é o teu interesse na variável. Porque, por exemplo, se a pessoa fumava mais do que 2 maços por dia, ela vai receber sim, né, se a variável for classificada como binária. E se ela for menos do que 1 maço por dia, ela também vai receber sim. Então não existe uma gradação de severidade. Ok? É simplesmente fumou, está fumando ou não está fumando. Aqui não. Aqui eu sei o quanto que ele está fumando numa ordem crescente de intensidade de exposição ao tabagismo. E no caso do infarto, eu transformei isso em categórica, que foi: teve ou não teve infarto. Em vez de área do infarto, agora eu quero só saber assim, tem ou não tem. Então a pergunta que eu estou fazendo aqui agora: será que o tabagismo está relacionado com o fato da pessoa ter ou não ter um infarto? É isso. Outro exemplo. Agora eu estou com exposição e desfecho, tabagismo e infarto. O tabagismo continua aquela variável categórica que eu acabei de explicar, mas eu voltei aqui a área do infarto para uma variável contínua, que é o infarto agudo do miocárdio, para uma variável contínua, que é a área de infarto. Então, desta forma aqui, eu estou correlacionando agora uma variável categórica com uma variável contínua, ok? Então, agora, antes da gente prosseguir para ver como que essas classificações vão ajudar a gente, vamos parar para pensar um pouquinho nesse de acordo com a natureza de obtenção, se elas são não pareadas ou pareadas. O que quer dizer isso? Vamos pegar um exemplo aqui.
Dos mesmos exemplos que nós estamos trabalhando: tabagismo e infarto agudo do miocárdio. Então, nós temos aqui uma variável que está assim, dizendo para a gente quantos cigarros por dia a pessoa fumava antes e quantos cigarros por dia ela fuma depois de 6 meses do infarto. Vamos supor que seja isso. Para isso aqui, isso é antes e depois no mesmo indivíduo. E por que isso é importante? Porque se a pessoa fuma 42 cigarros por dia, a chance dela reduzir isso à metade, ou reduzir só para 30, é muito mais provável do que ela parar de fumar totalmente. Certo? Então, isso fala que esta variável é dependente desta. Então, ela não pode assumir qualquer valor da escala que eu tenho. O valor que ela vai assumir é dependente da variável anterior. A mesma coisa nesse segundo exemplo aqui. Para trabalhar com isso, eu posso gerar uma variável derivada, que no caso seria a diferença, se eu for trabalhar com números absolutos, ou a porcentagem, seria isto sobre isto vezes 100, que seria o tanto que foi benéfico para a pessoa aquilo ali. Né? Veja que isso pode, às vezes eu posso estar interessado na diferença absoluta, às vezes eu posso estar interessado na proporcionalidade entre o antes e o depois. Nesse caso, nós escolhemos como variável contínua a porcentagem do número de cigarros que diminui após o tratamento. Então, estamos trabalhando com essa coluna. E o infarto ficou como sim ou não. Né? Beleza. Então, para vocês entenderem o conceito. Agora, por que nós estamos enfatizando tanto o que é uma variável e quais são os tipos de variáveis que você como elas são classificadas? Porque isso daí leva diretamente à escolha do teste estatístico que você vai aprender. Então, como eu salientei para vocês, a gente quer fazer uma inferência estatística, ou seja, um processo em que eu extraio conclusões sobre a população que eu não conheço a partir de uma amostra dessa população que eu espero que seja representativa e que está baseado em dados objetivos que eu mesmo estou analisando. Ok? Então, só para mostrar para vocês como isso pode ser feito. Essa tabela é uma tabela simplificada, tá certo? Existem diversos tipos de testes estatísticos que vocês podem utilizar. Mas eu vou tentar mostrar para vocês o porquê que a gente está insistindo tanto nesses tipos. Então veja que aqui, no topo da tabela, nós vamos colocar o valor da exposição e vamos categorizar se ela é contínua ou categórica. Nessa parte da tabela, a gente está fazendo a análise univariada, que é o objetivo desse curso. A análise multivariada está nesta coluna e vai ser trabalhada no próximo curso. E aqui no desfecho, que ficou na parte das linhas da tabela, ele pode ser uma variável contínua, categórica, tempo para o evento, quer dizer, quantos dias demorou para a pessoa morrer depois que ela teve um infarto. Ou taxas, número de infartos que nós documentamos na DRS por mês durante por mês. Então, para cada mês, quantos infartos nós tivemos. Né? E perceba, então vamos agora trabalhar com essa tabela com os diversos exemplos que nós vimos. Então, se eu sei que a minha variável é tabagismo e ela é contínua e meu infarto é expresso através de uma variável contínua, se eu vier nessa tabela que está aqui, o tabagismo é uma variável contínua e o infarto também está como uma variável contínua.
então eu posso fazer um teste paramétrico de correlação. O que é paramétrico e não paramétrico, nós vamos trabalhar posteriormente no curso. Mas vejam que o fato de eu conhecer como a variável está expressa, eu posso escolher o teste que eu vou utilizar. Beleza. Um outro exemplo. Aquele exemplo onde nós trabalhamos com uma variável categórica, como tabagismo, e uma variável contínua, como infarto. Aqui, tabagismo como uma variável categórica, infarto como uma variável contínua. Então, para uma variável categórica com relação a uma variação contínua, eu tenho um teste paramétrico, que é o teste T, se for binário, e análise de variância, se for com mais do que dois grupos, ordinal ou não ordinal. Pode ser feito. Também existem equivalentes não paramétricos para isso. E vejam que aqui está ressaltado que eu posso ter um teste T pareado também. E nós vamos ver já já o que é isso aí, tá? E vai usar aquele lance da variável derivada do antes e depois que a gente usou como exemplo. Então, outro exemplo, naquele caso onde nós pegamos categórica e categórica. Então, agora o tabagismo é categórico, o infarto é categórico. Então, tabagismo categórico, infarto categórico. Se a gente for procurar categórico com categórico, nós temos o Q quadrado ou o Fisher. Tá certo? Naquela em que foi a variável derivada, que é a porcentagem, que é contínua, porcentagem de número de cigarros reduzidos com o remédio, e infarto agudo do miocárdio, que ficou como categórica binária, infarto sim ou não. Veja que eu tenho tabagismo como contínua e o infarto como categórica. Desculpa, aqui está errado. Então, quando a gente vem aqui, nós vamos ter, agora corrigiu, né? Nós temos a categórica e temos o tabagismo como contínua. O teste que a gente vai utilizar nesta situação é o teste T, mas, teste T porque o infarto está como sim ou não, mas como nós estamos trabalhando com uma variável contínua, que foi derivada de antes e depois, ou seja, elas têm uma dependência entre elas, nós temos que usar um teste T pareado, que vai penalizar o nosso achado por esse fato, tá certo? Ou vai ser até vantajoso, como a gente pode ver mais para frente. Com isso, o que a gente quis observar nessa aula, são que as variáveis são estatísticas que representam um determinado fator a ser estudado. Ele pode ser exposição, desfecho, fator de confusão, tudo isso a gente vai ver. Elas podem ser mensuradas de várias formas, e de acordo com a forma como foi mensurada, a escolha do teste estatístico a ser utilizado é facilitada. Agradeço a atenção de vocês e nos vemos na próxima aula.